Olá, tudo bom, gente? Esse aqui é o lançamento da semana e a gente vai começar com Grandes Eventos DC, que é um selo que eu não tenho tantas edições aqui em casa, mas é porque na verdade já tenho em outras edições, mas é um selo muito legal da Panini que está republicando agora o Flashpoint ou Ponto de Ignição. Bom, eu sou fã desse evento e é legal porque eu sei que às vezes eventos, né, dão aquele medo no leitor do tipo, pô, tem que ler um monte de coisa, muita informação. Não, Flashpoint é um evento escrito pelo Geoff Johns, desenhado pelo Andy Kubert, eu acho que é o Andy, nunca sei se é o Andy ou o Adam, e aí na capa do gibi tá Kubert. Tá, é Andy Kubert, tá tudo certo. Pois então, aqui o nosso querido Flash, Barry Allen, ele acorda num certo dia e a sua mãe está viva. Eita, e de repente a Mulher Maravilha e o Aquaman, eles entraram em guerra, não se ouve falar de Superman, o Batman é quase um vilão violento, aí ele entende que está numa realidade alternativa, e galera, só esse gibi, ele já vale pela cena, porque tem uma parceria entre o Batman e o Flash, mas a cena onde eles tentam devolver os poderes do Flash é sensacional, tá? Vale muito a pena, é algo que reverberou no universo DC, bom, principalmente porque a partir do Flashpoint, eu tô pegando aqui uma ediçãozinha diretamente da Comics and Signatures. Então, depois do Flashpoint, tem o reboot da DC, dos 952, e não se assuste, tá? Você que odeia os 952, uma coisa não tem exatamente nada a ver com a outra, né? Só ela foi a desculpa para surgir o reboot da DC, mas não dialoga exatamente. Chegou o momento de falar sobre o dia em que os X-Men tentaram ser o selo Vértigo. Sim, Geração X, volta às aulas, Epic Collection da Panini, que assim, a editora ela tem revisitado muitos anos 90, tem publicações ali como Spawn, tá, tem vários, só que não me vem na cabeça agora, mas mesmo, bom, Saga do Clone, né, é um belo de um exemplo, e especificamente Geração X é um ponto da cronologia mutante que é interessante, sabe, a galera comemorou, essa revista surge ali em 1994, e é para ser, ela vai replicar o conceito dos Novos Mutantes, né, um conceito dos anos 80, só que nos anos 90. Então é uma equipe, né, de jovens portadores do GNX, e a diferença é que em vez de eles serem tutorados pelo Professor X, é o Banshee e a Rainha Branca que vai criar, né, vão ser os professores da Geração X. Lembra que eu brinquei no começo que era basicamente os X-Men tentando ser Vértigo? Por quê? Porque o desenhista dessa série é o Chris Bachalo, que tinha um traço completamente fora do que a gente estava vendo nos anos 90, e ele era justamente conhecido por ter feito Shade, o Homem Mutável, e a minissérie da Morte, com Neil Gaiman, né, um trabalho mais expressivo, e do nada, um cara que nunca tinha desenhado os X-Men estava fazendo essa nova equipe, com toda uma cara diferente, e é legal que nesse encadernado da Panini, tem o que seria a origem da Geração X, né, as primeiras aparições, que é durante a Aliança Falange, né, uma saga mutante. Então o encadernado começa com um evento bem típico dos anos 90, com Roger Cruz, Joey Madureira, e aí corta para a série da própria Geração X com o Chris Bachalo, aí dá pra gente ver bem o contraste entre os estilos. Aqui estamos falando sobre um Epic Collection de quase 500 páginas, então ele é bem parrudo. É elogiado pelos fãs, assim, dizem que o começo é muito bom, e depois vai dando uma caída. Inclusive isso é um relato não só do nosso redator Érico Assis, mas do meu querido amigo Von Deus, lá do canal Fator X, né? Para mim um dos maiores especialistas do planeta em gibis mutantes. Ele tem esse conceito também que, pô, muito legal a Panini trazer, o começo é muito bom e depois a série vai se perdendo. Pô, dizem até que o Scott Lobdell, que é o roteirista aqui, que era um meio faz tudo da Marvel, até o texto dele melhora nessa Geração X. Chegou o momento de falar sobre um ônibus da editora Mitos. E eu sei que tu vai dizer, ô Vini, mas por que tu está falando do ônibus do Juiz Dredd, Casos Completos, volume 5, né? Por que o volume 5? Gente, então, tem um detalhe que esse ônibus, especificamente esse volume, ele tem clássicos do Juiz Dredd que até você do outro lado que não está fazendo a coleção, mas gosta do personagem ou quer se aprofundar, é muito legal. O principal destaque é a Guerra do Apocalipse, que é uma das histórias mais clássicas do Juiz Dredd. Saiu aqui na coleção dos Essenciais. E até o interessante é que a edição que eu li, que é essa do selo Essencial, ela é colorida. Mas agora que vai sair no volume 5 do Ônibus, é a original lá, preto e branco. Mas é legal de dizer que essa história, ela não é só um clássico do Dredd, mas é um clássico do quadrinho britânico. Aqui num futuro de 2104, nosso querido Juiz Dredd, né, habitante de Mega City 1, está vivendo uma guerra entre sua cidade e a Mega Leste 1,
que é onde vivem os Sovs. Ok, eu acho que todo mundo do outro lado já entendeu. É um quadrinho que saiu no começo dos anos 80, que basicamente está representando a guerra entre Estados Unidos e União Soviética, né? Estamos falando aí do período da Guerra Fria, e também é uma história considerada, assim, uma história que definiu o Juiz Dredd. O roteiro é do John Wagner, os desenhos na maior parte são do Carlos Ezquerra, mas vai ter Brian Boland, Steve Dillon, uma galera. E um destaque é que nesse Ônibus da Mitos também tem uma história muito boa do Juiz Morte. Então, gente, é legal, assim, pelo menos eu não li o volume 5 ainda, mas a minha experiência de leitura é que as histórias são razoavelmente fechadas, então não precisa, beleza, não tem o volume 1, dá pra ler, eu, por exemplo, li A Guerra do Apocalipse sem ter lido o que veio antes no Juiz Dredd. Sinceramente, eu não esperava que essa coleção fosse durar muito, porque a gente tá falando de um personagem bem específico que é o Juiz Dredd, com histórias lá do começo de carreira, então que legal que tá indo longe. Cara, o que não falta é publicação para sair, né? São acho que 40 e vários lá fora, né? Porque como eles estão publicando a revista do Dredd, né? Então ela é publicada até hoje, lógico que são muitos encadernados. E já estamos no volume 5 no Brasil. Pô, que, assim, sei lá, se a Mitos encerrar, eu já tô contente. Acho que a gente já chegou bem longe num personagem tão legal e tomara que vá mais longe ainda, porque eu curto aí o Juiz Dredd. Eu imagino que tá todo mundo aí do outro lado assistindo a nova temporada do Demolidor, né, o Demolidor Renascido, que eu acho que vocês devem saber, mas o título aqui no Brasil dessa série teria que ser A Queda de Murdoch, né, se fosse acompanhar a tradução da editora Abril. E a própria Panini Comics já deixou disponível para o leitor, no selo Marvel Essenciais, A Queda de Murdoch. Então, quem quer ler aí o maior clássico do personagem, beleza, está disponível. Mas a gente está nos lançamentos gringos, e eu preciso falar sobre uma edição que está saindo na França. Gente... Que negócio absurdo! Na minha viagem que eu fiz para Angoleme, junto com a Comic Zone e a Grande Rota, eu vi essas edições francesas e é um negócio de babá. É oversize, é 20 por 31 o tamanho, então é Queda de Murdoch em tamanho grande. Eu sei que a capa não é uma capa, né? Eles pegaram uma arte interna, aquela cena icônica do Demolidor pegando fogo. O negócio é muito bonito. Lá eles chamam de formato Prestige. E acho que todo mundo já conhece essa história, né? Frank Miller e David Mazzucchelli contando, meio que tirando tudo do Demolidor, né? Uma queda, ele perde tudo, até o uniforme, né? Emprego, casa, e aí a gente vai ver aos poucos Matt Murdock renascendo. A grande pergunta é, tirando o uniforme, tudo que ele tem do Demolidor, aquele cara que não tem nada, ainda é um super-herói? Eita! O grande destaque dessa edição da Panini da França é que são 250 páginas, então tem muito extra. E o interessante também é que tem uma edição a mais que não tem nos encadernados da Panini. Geralmente a Panini não encaderna, que é uma edição pré-Queda de Murdoch, que é coescrita pelo Frank Miller e pelo Dennis O'Neil. E assim, tem uma conexão, no final tem uma conexão com a Queda de Murdoch, sabe? Faria sentido, geralmente ela não faz parte do arco, mas é uma edição anterior que já meio que começa a abrir o caminho pro que vai vir depois. Seguido eu falo aqui no Dois Quadrinhos que, ok, por mim, tá? Para mim o melhor formato de todos é encadernado, capa cartão, simples, de banca. Esse é o formato definitivo. Saindo disso, o melhor é o Epic Collection, então, que tem mais páginas. Mas certas publicações, eu acho que é legal ter um luxo, ok, isso aqui merece um status avantajado. Pô, seria legal se a Panini investisse nesse tipo de edição, sabe? Beleza, né, tem o hype aí da série, vamos lançar uma edição ultra mega legal de Demolidor, A Queda de Murdoch. Mas é isso, eu fiquei babando quando vi as edições francesas na minha frente. Chegou o momento de falar sobre Ellen de Windhorn, de Tom King, Bill Kazavely e Matt Lopes. Sim, equipe criativa da Supergirl, trabalhando num projeto autoral. Eu tenho aqui o flyer que foi distribuído na CCXP, porque é um quadrinho que vai sair no segundo semestre pela editora Suma. Então, assim, a publicação encadernada dos Estados Unidos, ela é meio que para quem tá afobado, né? Acho que o leitor brasileiro pode esperar um pouco, né? Vai sair por uma grande editora. Eu já falei desse gibi por aqui, mas, bom... Galera, as páginas do Bill Kazavely são um absurdo, dá uma olhada nisso, e tem as cores do Matt Lopes, que deixa tudo mais bonito ainda. Provavelmente é um dos gibis mais lindos, no mínimo, de 2025. Aqui na trama, a Ellen, ela é filha de um escritor de espada e feitiçaria, e aí aos poucos ela vai descobrindo que, na prática, o seu pai não só escrevia histórias estilo Conan, mas ele vivia
essas aventuras. Bom, deixa eu trazer uma informação agora, que é o próximo lançamento. Galera, sim, Jeff Lemire ainda está vivo, tá? Por mais que as editoras brasileiras tenham esquecido esse roteirista. Porque, pô, vocês lembram que até alguns anos atrás, qualquer coisa que se o Jeff Lemire escrevesse uma história em papel higiênico e usasse esse papel higiênico depois, sairia no Brasil ali, um encadernado bonitão. Então eu venho informar que sim, ele ainda está vivo, está produzindo, e essa semana nos Estados Unidos está saindo um novo trabalho dele, que saiu primeiro, na verdade saiu primeiro no Substack, depois saiu em mensal e agora está saindo no encadernado, que é o Fish Flies, que, bom, gente, é Jeff Lemire, então se passa numa cidadezinha do Canadá, onde uma menininha chamada Franklin Fox faz amizade com esse bicho, que é tipo uma mariposa, que só existe no Canadá. E, gente, a trama é clássica, né? Uma pessoa que está sofrendo com alguma coisa, se depara com alguma coisa mágica, né? Esse bicho, né? Essa espécie de mariposa, ela está fugindo da polícia. Eu acho que aconteceu o que aconteceu com o Jeff Lemire no Brasil talvez tenha sido um erro. Porque foi tanta história do cara, e eu acho que às vezes ele também é meio monotemático, que enjoou. Só que o tempo passou e eu já tô afim de ler Jeff Lemire. Ainda mais que o Fish Flies, ele escreve e desenha. Eu acho que, por mais que o traço dele seja meio polêmico, ele é muito expressivo, ele sabe contar uma história emocionante. Então, alô editoras, vamos lembrar que Jeff Lemire ainda está vivo, veja só, produzindo Fish Flies encadernadão, 400 páginas. Queremos. Rapidinhas. A gente começa com Superman, ajoelhe-se perante Zod, vilão famoso do Superman 2 clássico, com a frase mais famosa dele no título, que é uma minissérie que sai aqui no Brasil direto encadernado, do Joey Casey com o Dan McDays. Tem Batman, o Monge Louco, do grande Matt Wagner, escrevendo e desenhando. Essa história é bem legal, faz tempo que eu li, mas de cabeça eu lembro que eu curti bastante. Tem a JBC recuperando o clássico Astro Boy, e uma curiosidade é que nesse encadernado tem a história que inspirou Pluto, que é o Astro Boy contra o poderoso Atlas. E enquanto isso, na gringa tá saindo o Doutor Estranho, que ele deixa de ser o feiticeiro supremo da Terra e vai para Asgard. Nosso querido amigo Vini Caldas, né, que é uma autoridade em Doutor Estranho, ele falou que é uma trama ok, com um desenho não tão bom, então não pretendo ler. Depois tem o James Tynion IV, num ônibus do Batman com sua fase, 1040 páginas de algo que sinceramente eu não acho muito legal. Na França, tá saindo essa semana Jour de Chassé, do argentino Jorge Gonzalez, autor inédito no Brasil e muito bom, que a Comic Zone está sempre dizendo que vai lançar. Pela Casterman tem a edição ampliada de retalhos com extras que nunca saíram aqui no Brasil. E para quem gosta de estudar desenho, tem um Arts Edition só com as capas da Marvel. E aí vai ter Dave Cockrum, John Byrne, Arthur Adams, Jill Kane, Alan Davis, Mike Mignola, Mike Zeck. Galera, eu vou falar para vocês que eu sempre fico impressionado como o mercado norte-americano consegue absorver umas coisas tipo um encadernado só com capa. Assim como Jeff Lemire, eu termino esse vídeo me repetindo. Foi muito bom ter vocês por aqui, porque sempre é um privilégio aqui nos lançamentos da semana. Quero dizer que esse vídeo ele é feito a 8 mãos. Sou eu, o nosso querido redator Érico Assis, minha namorada Raíssa faz a edição e o Murilo Freitas faz a pesquisa visual aqui para vocês terem essa qualidade maravilhosa, tá? Lembra de apertar no botão do like, valeu e tchau. Aí, vocês viram que o programa ele volta a sair na quinta. Sim, agora tá tudo certo, a grade vai ficar bonitinha do canal, foram tempos muito loucos, carnaval, férias, mas é isso. Obrigado aí pela paciência.